Quando o agente Ellison acordou, não era para um mundo que ele reconhecia. Ele estava no centro de um inferno Technicolor de Computer Graphics Imagery do início dos anos 2000, uma colagem caótica de padrões e formas que pareciam um carnaval animado e maníaco. Ou talvez um incrível circo digital. Mas não foi apenas o mundo do agente Ellison que mudou, foi também o seu corpo. Seu uniforme liso da fundação, abdômen esculpido e maxilar robusto sumiram. Agora ele parecia ser um dinossauro de pelúcia do tamanho de um humano, com grandes olhos esbugalhados. E ainda mais estranho, ele nem mesmo se lembrava que seu nome é Agente Ellison. Antes que Ellison pudesse compreender o horror que se abatia sobre ele, uma figura se aproximou do caos de bolinhas. Ela era uma mulher baixa e caricata, vestida como uma bobo da corte. Seu rosto retratava confusão e ansiedade. O agente Ellison achou isso compreensível dada a situação. Você... Não, eu não sou real. Sou um assistente de IA e não tenho experiências ou memórias como um ser humano. Oh Deus, você não é um personagem não jogável, é? As palavras dela vinham num ritmo alucinante. Ellison podia praticamente sentir sua cabeça inchando, mas ele não tinha tempo para fazer perguntas adicionais. Uma voz estrondosa ecoou à distância com o panache de um showman. Pony, é você? Você chegou bem a tempo para a aventura de hoje. Espero que você goste de aranhas. A mulher palhaça, Pomni, Ellison, presumiu, parecia em pânico. Oh não, é o Kane. Ela agarrou Ellison pelo braço do dinossauro de pelúcia e puxou freneticamente. A sensação das mãos dela em seu braço parecia tão chocantemente real, apesar da irrealidade de tudo o mais. Ela o arrastou para fora do salão principal, passando por almofadas coloridas com um fraco som de choro escapando debaixo delas. Pomni empurrou Ellison para um corredor adjacente, repleto de diversas portas. Ela agarrou a mais próxima e a abriu, esperando que eles pudessem se esconder dentro dela. Lá dentro havia apenas um enorme rosto gritando. Ela bateu a porta com força e continuou correndo, arrastando Ellison. Uma porta à frente se abriu e alguém se inclinou para fora. Ellison mal podia acreditar no que seus olhos de dinossauro de pelúcia viam. Era uma figura humanoide, com um corpo masculino feito de fitas vermelhas emaranhadas. Seu rosto não era mais do que uma máscara branca sorridente. Pomni gritou: "Saia do caminho, Gangly! Temos um cara novo!" Antes que a fita e a criatura mascarada pudessem falar, passaram rapidamente. A força de sua passagem derrubou o rosto de Gangle, que caiu no chão e se estilhaçou, expondo uma máscara chorando por baixo. Ellison sentiu-se culpado, mas aparentemente não tinham tempo para parar. Quem quer que fosse, esse Kane ainda estava atrás deles, e não havia tempo para atrasos. Pomni se aproximou de uma porta com um rosto sorridente pintado. Quase parecia com a Raggedy Ann. Quando Pomni puxou o agente Ellison para dentro, ele ficou espantado ao ver uma boneca de trapos do tamanho de um humano esperando por eles no que parecia ser seu próprio quarto pessoal. "Ei, Pomni, quem é esse?" Ela perguntou, tão calma quanto qualquer pessoa que ele já havia conhecido aqui. "Aqui não há tempo para explicar", disse Pomni. "Ele é novo. Nós precisamos escondê-lo." Mas antes que Pomni terminasse a frase ou Hagata reagisse, um enxame de centopeias gigantes começou a rastejar para fora da cama. Hagata deu um grito agudo e saiu correndo do quarto em puro horror, enquanto as centopeias se espalhavam pelo resto do quarto. Oh! Havia uma risada vindo da porta, alta, estridente e sádica. Uma nova figura se inclinou, um coelho humanoide magro e roxo, com olhos grandes e um sorriso largo e ameaçador. Isso ele descobriria mais tarde, é o Jax, e ele é simplesmente o pior de todos. Pomni decidiu nem mesmo se envolver com o lagomorfo diabólico e, em vez disso, agarrou a mão de Ellison e o arrastou para fora da sala mais uma vez. Lá, outro personagem estranho estava passando. Uma coleção de formas peculiares,
quase como brinquedos de crianças, conectados juntos para formar uma forma humanoide vaga. Ellison estava muito hipnotizado. "Esse é Zubel", disse Pomni. Os dois passaram correndo por Zubel e adentraram o próximo corredor, ainda mais estranho e escuro que o anterior. Pomni puxou Ellison para a sombra de outra forma abstrata. Parecia um bom esconderijo. Ellison agora podia recuperar o fôlego e processar o fato de ter se tornado uma entidade completamente diferente. "Escute", disse Pomni. "Este lugar é perigoso. Não creio que você possa morrer aqui, mas algo pior pode ocorrer. Você precisa manter a cabeça no lugar ou você vai..." Ou, antes que ela pudesse dizer outra palavra, ela começou a engasgar. Um volume se expandiu na garganta de Pomni e se esticou para fora de sua boca. Pomni vomitou uma enorme bolha translúcida, com 2 olhos pretos e uma grande boca dentada. "Encontrei ele, Kane", disse a bolha. Todo o quarto pareceu falhar e uma figura apareceu acima. Uma figura vestida como um mestre de cerimônias de circo, com uma bengala, mas com uma diferença crucial. Sua cabeça era um enorme conjunto de dentes, como dentaduras barulhentas de lojas de brincadeiras, com olhos grandes e esbugalhados entre as mandíbulas. "Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo, novo amigo", Kane disse. "Ah, você chegou bem na hora para uma nova aventura. Vamos voltar no tempo, antes do agente Ellison mudar de forma e ficar preso no incrível circo digital. A Fundação opera muitos rastreadores da web. Este software foi desenvolvido para monitorar continuamente diferentes partes da internet, a fim de controlar informações e identificar anomalias. Em 13 de outubro de 2023, rastreadores web detectaram pico nos níveis de Rume no YouTube. Isso coincidiu com o primeiro episódio de um novo programa que rapidamente tomou toda a internet de assalto. As aventuras de um bobo da corte atormentado em uma paisagem digital bizarra e infernal. Acumulou milhões de visualizações e disparou para as alturas do estrelato online. Claro, não há nada necessariamente anômalo em ter uma série popular no YouTube, mas neste caso havia. Pois aquilo não era só um programa de TV animado inocente. Era real, e cada personagem realmente estava preso em um pesadelo existencial. Pesquisas da Fundação, construções de IA e cientistas de computação anômalos revelaram que os episódios do programa mostravam eventos reais com consciências humanas presas no circo digital. Não importa o quanto a Fundação tentou limpar as filmagens da internet, suas tentativas foram em vão. Simplesmente exigia ser visto. Havia apenas uma outra opção. Eles precisariam enviar um agente para o circo digital, para coletar informações e tentar resgatar as pessoas presas lá. Seria uma jornada estranha e perigosa, mas, com a engenhosidade e determinação da Fundação, talvez fosse possível. O agente Harry Ellison se voluntariou para a arriscada missão. Ele era um agente de campo experiente da Fundação, e dado o quão delicada era essa situação, não teria sido prático para eles enviarem um D-Class. Ellison também possuía formação em ciência da computação e considerável treinamento antimimético, sendo uma aposta segura em termos de pessoal. Mas ele não estaria sozinho lá dentro. A Fundação precisava se familiarizar com o elenco. O Dr. Wilhelm, um dos psiquiatras anômalos da Fundação, recebeu o mandato de criar um perfil psicológico para cada um dos residentes presos dentro da prisão pixelada. A esperança era que, se essas pessoas fossem compreendidas, seria mais fácil recrutar sua ajuda para encerrar a simulação e permitir que elas escapassem. A adição mais recente a este circo, de acordo com a pesquisa da Fundação, é Pomni, uma mulher em seus 20 e poucos anos que entrou no circo após colocar um headset de realidade virtual. Agora, ela é uma palhaça animada à beira de um colapso mental. Dito isso, ela ainda não se rendeu completamente à sua nova situação. Como resultado,
a fundação estima que ela será a mais fácil de convencer a ajudar em suas operações para conter essa anomalia computacional bizarra. Então temos a Agatha. Muito ainda é desconhecido sobre sua vida antes de se tornar parte desta estranha nova anomalia, mas desde que entrou no circo, ela assumiu a forma de uma criatura de pano semelhante a Raggedy Ann. Apesar disso, Agatha pode ser a integrante mais gentil e sensata do circo, segundo a fundação. Ela também faz o maior esforço para orientar os novos prisioneiros ao modo de vida que acabaram de entrar. Consequentemente, ela é uma forte candidata a ser aliada na busca da fundação. O mesmo, no entanto, não pode ser dito do próximo sujeito. O Dr. Wilhelm ficou imediatamente preocupado ao fazer o perfil de Jax, um prisioneiro do circo digital, que tinha a forma de um coelho roxo de desenho animado usando jardineira. Jax mostrou ser altamente travesso, sádico e niilista. Ele perdeu toda a esperança de escapar da anomalia. Em vez disso, ele usa a imortalidade que ela proporciona para atormentar todos os outros prisioneiros o máximo que pode, motivado por seu próprio divertimento distorcido. Portanto, esperava-se que eliminasse os esforços da fundação a cada passo. Então temos o Kinger, um homem velho com formação em ciência da computação, cujo avatar é uma peça de xadrez rei branco com mãos, olhos saltados e uma robe roxa real. Ele parece estar sofrendo de uma condição comparável à demência, resultando em confusão e grave declínio cognitivo. No entanto, ele tem mostrado ter episódios de lucidez quando imerso na escuridão. Nestas circunstâncias, ele pode ser útil para o objetivo da fundação, mas do contrário, é melhor evitá-lo. A seguir está a entidade conhecida como Gangl. Pouco se sabe sobre ela antes de sua entrada na anomalia, mas ela se tornou uma das criações mais estranhas do circo, um corpo feito de fitas vermelhas e uma máscara alternando entre comédia e tragédia como rosto. No entanto, as tendências de Gangl são mais depressivas, pois sua máscara de comédia costuma estar quebrada, deixando-a em um estado constante de tragédia. A fundação crê ser improvável que ela tenha impacto positivo relevante em seus planos. Um dos membros mais enigmáticos do circo é Zubel, uma estranha combinação de partes abstratas configuradas em um ser senciente. Porém, Zubel não se ajustou bem à sua nova forma. Apesar de poderem trocar suas partes de Zubel, eles são atormentados por uma disforia que os faz se sentir permanentemente deslocados. Como resultado, eles costumam parecer tristes e sarcásticos, embora sua insatisfação com a vida no circo possa ser aproveitada em benefício da fundação. E então temos os verdadeiros imprevisíveis, Kane e Bubble. Eles são únicos em relação aos outros, no sentido de que não são seres humanos presos na anomalia. Eles são seres de inteligência artificial projetados para manter o lugar funcionando. Kane é o mestre de cerimônias do circo digital, com um conjunto de dentaduras e olhos como cabeça. Ele projeta as aventuras em que os prisioneiros humanos da anomalia são forçados a participar, frequentemente resultando em grande sofrimento psicológico. Ele é bombástico e imprevisível e capaz de exercer um poder considerável sobre o ambiente do circo. Porém, ele pode ser manipulado psicologicamente, dadas suas preocupações sobre seu próprio senso de propósito no universo. E Bubble? Bem, ele é apenas um carinha estranho. Estes são apenas os atuais ocupantes do circo, mas já houve muitos antes, incluindo Coffimo, um palhaço, e Queenie, a ex-esposa de Kinger. Contudo, os antigos moradores humanos do circo sofreram o terrível efeito colateral anômalo da metalocalização, a abstração. Quando a mente e a identidade de uma pessoa se tornam muito instáveis, ela corre o risco de perder completamente seu senso de si mesma. Seus corpos se transformam em criaturas quadrúpedes pretas, quase sem características, cobertas de olhos brilhantes.
Essas entidades são poderosas e agressivas, mas quase desprovidas de mente, retendo pouco de suas identidades anteriores. Se o agente Ellison não se controlasse, poderia sofrer esse destino. Assim, eles entraram na fase crucial. Usando tecnologia anômala, a Fundação fundiu a consciência do agente Ellison com uma IA projetada para infiltração. Isso injetaria sua mente no circo digital, onde ele poderia desestabilizá-lo e ajudar a contê-lo por dentro. Uma vez que o processo foi concluído, ele acordou como um dinossauro de pelúcia sem memória de seu nome, apenas sabendo que ele era um agente da Fundação SCP, sem maneira de entrar em contato com seus superiores. Ele era mais um brinquedo vivo do circo, incapaz de exercer mais poder sobre sua situação do que qualquer um dos outros prisioneiros. E então as aventuras começaram. Uma na selva contra aranhas gigantes, outra no Ártico, onde congelou completamente, incapaz de morrer. Uma de plataforma esmagado por blocos intermináveis, uma de corrida com seu carro explodindo e o incendiando, como os fogos de artifício que Jack se escondeu e acendeu todas as noites na cama de circo de Ellison, e uma em um labirinto perseguido por espantalhos malignos. Uma aventura em um restaurante de fast food, onde ele tolerou o desgaste desanimador da alma. Uma aventura no Coliseu, onde ele precisava lutar contra os outros convidados. Gradualmente, o agente Ellison foi perdendo sua sanidade mental. Tudo o que restou foi apenas outra abstração, relegada ao porão com Cófimo, Queen e todos os outros. Sem conseguir salvar o agente Ellison ou impedir a existência do incrível circo digital online, a única opção da Fundação era montar uma sofisticada campanha de desinformação. Eles entraram em contato com a Glitch Productions, um estúdio de animação do YouTube, bem como com o popular criador online Gooseworks, para construir uma história elaborada sobre o show ser uma colaboração entre eles. Vários dubladores queridos também foram contratados para afirmar serem as vozes por trás dos vários habitantes do circo, com a esperança de formar a história de cobertura perfeita. E quanto à Fundação, tudo o que restava para eles fazerem era assistir suas inscrições no YouTube e esperar para ver o que aconteceria a seguir. Confira SCP-261, a máquina de venda pandimensional, e SCP-5094, Escola Infantil da Miss J, para mais informações.